Graça e paz, amados de Cristo, irmão Osiel, mais uma vez com você, com o canal Evangelho Sem Máscaras, desmascarando as seitas religiosas, os falsos profetas, heresias. Hoje eu quero transmitir para você a experiência mais forte que eu vivi dentro da ICM. E eu percebi isso na minha saída, me lembrando desse acontecimento. Você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. Sério mesmo, você que tem lutado contra heresias e enganos, você vai entender a seriedade desse vídeo hoje, do que aconteceu ali dentro. Mas antes de entrarmos no assunto, eu preciso muito do seu apoio. Nós estamos aí rumo aos 40 mil inscritos, né? E o seu apoio é muito importante para nós. Por isso eu peço que você já vai dando seu joinha, vai comentando, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, confirma aí se você apertou o sininho das notificações. E você que não é inscrito, assista o vídeo, se entender que nós estamos com um trabalho aqui sério contra heresias, contra seitas religiosas, se inscreva e nos dê o seu apoio no canal, rumo aos 40 mil inscritos. Eu quero convidar você a fazer parte também de um novo projeto nosso, é o canal Investidor Cristão. Nós estamos partilhando nesse canal com os irmãos sobre investimento na Bolsa de Valores, com o propósito de uma carteira previdenciária. Nós estamos ali com a linguagem bem simples, fácil de entender, do zero, desde o momento de abrir uma conta na corretora e assim sucessivamente. Vá lá, se inscreva, nos ajude e aprenda. Mesmo que você talvez não tenha isso em mente, vá lá para você aprender, porque eu tenho certeza que você pode mudar a sua concepção. É pensando no futuro, mas que nós temos que pensar. Jesus pode voltar a qualquer momento e pode também voltar na próxima geração, e nós temos que estar preparados para a velhice. Então o canal Investidor Cristão é para isso. E também te oferecer mais uma vez o e-book Além da Religião, a essência dos ensinamentos de Cristo. Por que eu continuo oferecendo em todos os vídeos? Porque todo vídeo que eu faço, alguém entra no meu WhatsApp e solicita. Sempre tem 3, 4, 5, 10, depende do dia. Então eu continuo oferecendo porque muitos têm se interessado e eu espero que tenha contribuído com a vida de vocês. Meus irmãos, eu vou contar aqui hoje uma experiência, como diz os irmãos da ICM, uma experiência que eu vivi dentro do Manaim de Domingos Martins. Para quem ainda não sabe, eu fui adepto de uma seita religiosa chamada Igreja Cristã Maranata. É uma seita pseudo-cristã, mas que nós tivemos ali de uma forma muito dedicada durante 22 anos da nossa vida. E Deus nos libertou e hoje nós estamos fazendo um trabalho para alertar as pessoas dos riscos que estão dentro daquele lugar. E essa experiência, talvez eu já tenha falado em algum vídeo, mas eu quis fazer um vídeo específico para ela, para você entender, meus irmãos, a seriedade de que é viver dentro de uma seita religiosa. Muitas das vezes, quando nós falamos, as pessoas param de fazer isso, quem não é contra Deus é por Deus, né? Citando a passagem de Jesus ali, erroneamente, porque naquela passagem as pessoas que estavam do outro lado, pregando e fazendo a obra de Deus ali, não estavam pregando heresias, estavam apenas falando de Jesus e batizando. E Jesus então profere essas palavras. Não é o nosso caso, que nós estamos combatendo heresias, doutrinas mentirosas, enganosas. E esse fato, meus irmãos, aconteceu. Nós estávamos no 6º período, se eu não me engano, é 6º ou 7º, eu não me lembro certinho o detalhe, mas era um dos dois. E normalmente quem já está fazendo ali o 6º período, principalmente o 7º período, são pessoas que já estão totalmente envolvidas ali no trabalho da igreja. Professoras, são instrumentistas, são obreiros, são pastores, tá? E assim sucessivamente. E terminando uma daquelas aulas, como é muito comum isso acontecer lá, sobe um pastor e disse, tem uma visão para ser transmitida. Isso dentro do local da fonte de doutrinas da ICM, que é o seminário de Domingo Martins. E esse pastor pegou o microfone e ele disse assim, o Senhor mostrou que se o arrebatamento da igreja fosse hoje, apenas 10% dos adeptos
serão arrebatados. Isso foi um pastor falando, porque apenas os pastores transmitem os supostos dons naquele evento. E por que eu digo suposto dom? Porque nós estamos aqui diante de um quadro, irmãos, que talvez essa seria a palavra mais difícil de um pastor transmitir numa igreja. E seria a palavra mais dura de se ouvir você fazendo parte de uma instituição. Quando a gente fazendo essa reflexão hoje, e de quando em vez eu me lembro dessa situação, porque quando o pastor transmitiu isso, primeiro, nenhum outro pastor pegou o microfone para fazer um comentário. Simplesmente foi transmitido, amém, vamos encerrar, vamos para o café, o almoço, não sei. E segundo, o irmão que transmitiu sequer esboçava nenhuma emoção. O senhor mostrou, então. Mostrando que 90% dos que estavam presentes ali num seminário de sétimo período, né, um dos dois, 90% estava condenado ao inferno, é isso que foi a visão. E nem sequer uma reação, não houve nada dos pastores, nada. E pior foi a classe. O templo lá reúne, né, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, não sei certo, mas é em torno de 1.500. Você não via ninguém. Então, foi transmitido o suposto dom e foi dado logo após a liberação para sair para o almoço, para o café, acho que foi almoço, e todo mundo foi fazer o seu lanche. Meus irmãos, quando a gente começa a voltar verdadeiramente para o Evangelho e larga as seitas religiosas, a gente começa a entender algumas coisas com muita profundidade. O que aconteceu nesse dia, irmãos, foi uma das coisas mais perigosas, mais assustadoras que pode acontecer dentro de uma instituição. Eu vou explicar isso para vocês. Eu vou ler primeiro aqui um versículo, só para você entender. 1 Coríntios capítulo 14 fala: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, para quem crê que Deus continua usando homens em profecia, que no caso lá foi um dom de profecia, Deus tem 3 propósitos quando ele fala em profecia: para edificar a igreja, para exortar a igreja e para consolar a igreja. De cara, nós vamos descartar edificação e consolação. Esse dom, então, seria um dom para exortação da igreja, certo? Muito bem. Primeiro, nós temos algumas hipóteses aí. Primeiro, que esse dom não era do Senhor. Apenas mais um pastor querendo, como tantas vezes acontece lá, inúmeras vezes, já tenho vídeos falando aí, né, de profecias que não passam de invenções humanas. O sujeito profetiza de uma mulher que vai estar grávida e ela é estéril e nunca engravidou. Profetiza, são situações mais esdrúxulas que acontecem, como eu vi muitas das vezes, um pastor profetizar sobre a vida de uma irmã que estava grávida, falando que a criança ia ser uma bênção, a criança nasceu, viveu 8 horas e morreu. E assim sucessivamente. Mas, então, a primeira ideia que seria descartar isso aqui foi uma invenção do pastor e Deus não mostrou nada para ele apenas isso. Menos mal, porque aí o pecado seria só dele. Mas suponhamos que esse fosse realmente um dom do Senhor. Qual o propósito? Exortar a igreja. Dar um balançado na igreja. Seria algo sim. Eu me lembro hoje de um pregador que pregou um sermão que chamava Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Eduardo. E esse pregador, ele fez esse sermão, tem até um livro com esse título. E contam-se os relatos que quando ele pregava, eu até me emociono, porque eu imagino a cena que foi. Quando ele pregava isso, que as pessoas se seguravam em bancos, outras caíam no chão chorando, pedindo perdão a Deus,
pedindo misericórdia a Deus. E porque era tão forte a mensagem ali, falando de que nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem quiser saber disso, procura saber na internet, ou compra o livro e vai ler. Mas naquele dia, dentro da ICM, não aconteceu nada. Então nós temos algumas hipóteses. A primeira, não era do Senhor. A segunda, seria um dom para exortar. Mas com qual propósito exortar se ninguém ia sentir? Será que Deus não sabia que aquele povo estava tão insensível? Ou era apenas uma palavra de juízo sobre eles? Não importa. Não importa se não era um dom espiritual de verdade ou não importa. O que importa é que a insensibilidade dentro das seitas religiosas, a presunção de soberba, arrogância espiritual dentro das seitas religiosas, levam as pessoas a uma vida tão ridícula espiritual que eles não sentem o pecado dentro deles. É mais ou menos você não ter a sensibilidade a sensibilidade de um ímpio, que quando você vai falar de Jesus para ele fala assim, né? Eu uma vez fui pregar para alguém, falei, mas ele falando da vida dele que era muito boa, eu falei, mas é a sua alma? E ele falou, minha alma que se, e usou uma palavra feia comigo, né? Que se lasque, que se condene, mas ele usou outra palavra. A reação do que aconteceu ali dentro da ICM, eu me lembro que nós saímos e eu reuni os irmãos que nós estávamos, tinha um grupo comigo de uma igreja de Santa Margarida, eu estava pastor em Santa Margarida e São João do Manhuaçu e Luisburgo, eram duas igrejas, um trabalho. E eu me lembro que tinha alguns irmãos conosco ali, eu reuni com eles, falei, irmãos, o que aconteceu ali foi muito sério, vocês entenderam? Mas foi só isso que eu fiz também, não estou me excluindo. Mas isso marcou a minha vida de tal forma, irmãos, e hoje eu entendo até por que me marcou. Eu não me lembro que estava sendo pregado, eu não me lembro de nada do seminário, mas desse sinal, desse momento, eu nunca esqueci. Porque depois que eu saí daquela seita, irmãos, que eu comecei a entender o quão nós somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus, né? O profeta Jeremias fala que se não for a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, nós seríamos consumidos todos os dias. Que a gente comece a entender e olhar para dentro de nós, porque Paulo fala, examinai o homem a si mesmo, ao contrário que a seita religiosa faz, no dia da ceia, examina-se a vida de todo mundo, da irmã que está de calça esporte, do jovem que está barbudo, e põe tudo no banco e não pode cear. Ao contrário, a Bíblia nos ensina a olhar para dentro de nós. Mas aquele grupo de 1.500 pessoas, dos pastores que ali estavam, a mente é tão cauterizada com a mentira, com o engano. É tão banal falar de dom, porque isso é banalidade. Que quando Deus chega e mostra 90% de vocês está condenado ao inferno. Isso não era num culto de evangelização, isso era numa reunião de 6º período ali. Não havia uma lágrima derramada. Não havia uma expressão de emoção. Não havia choro. A verdade, meus irmãos, que hoje eu penso que um sinal como esse, se fosse de Deus realmente naquele lugar, era para ter parado tudo. Falei, irmãos, acabou tudo, nós vamos chorar aos pés de Jesus para reverter isso. Não. Porque não há a sensibilidade do Espírito. Porque não há operação do Espírito Santo naquele lugar. Eu tenho que falar, irmãos. É impossível, preste atenção, irmãos, é impossível ter a operação do Espírito Santo em um momento como esse e aquele grupo ficar da maneira que ficou. Eu me lembro de Jesus quando falou, um de vocês há de me trair, todos os discípulos começaram um após o outro, mas porventura sou eu, Senhor. A consciência de que eles eram pecadores, apesar de estar junto com o mestre. Mas os adeptos da seita religiosa não entendem isso. Sabe por quê?
Porque todos os sinais são, o Senhor mostrou que está dando a pedrinha para você, o Senhor mostrou que está agradando de você, o Senhor mostrou tudo baboseiro, está todo mundo com a mente cauterizada. Eu estou na obra perfeita. Eu não creio hoje, irmãos, de todo coração que esse dom tenha sido um dom espiritual de verdade, foi apenas mais uma invenção. Mas a reação nossa ali naquele lugar, talvez um ou outro possa ter feito o que eu fiz também, se reunido com os irmãos e conversado sobre, mas eu aposto que não. A maioria esmagadora sequer entendeu o que estava ouvindo da boca de Deus, né, que pelo menos é o que eles dizem, que é Deus falando. Porque quando Deus fala um negócio desse, meus irmãos, o Espírito Santo começa a operar na nossa vida. Ele começa a nos convencer. A Bíblia fala isso, quem convence o homem do seu pecado e do juízo é o Espírito Santo. Uma profecia como essa, se fosse verdadeira, haveria uma comoção, uma ação do Espírito Santo para conserto. Mas que conserto se a obra perfeita não prega arrependimento? Eu fico vendo pessoas falando, eu fui no evento, mas eu tenho feito vídeos de festa e trombeta, né? E alguns entram, mas eu fui, foi tão bom, falou só da volta de Jesus, você está aí criticando. O que adianta falar da volta de Jesus se não tem um povo preparado para encontrar com Jesus? O que adianta falar que Jesus vai voltar se a minha vida está longe daquilo que Deus tem para mim como cristão? Queridos, há uma dor hoje dentro de mim, porque meus irmãos que eu amo, tem pastores lá que eu considero, tem irmãos, eu tenho família, que estão presos naquela seita que não tem nenhuma ação verdadeira do Espírito Santo para convencer o homem do pecado. As pessoas acham que é conversão. É muito comum alguém entrar no canal e falar, você está convencido, mas não está convertido. Não sabe nem o que é conversão. A conversão se dá a partir do momento do convencimento do pecado. O ladrão da cruz, quando ele foi salvo, ele falou assim, nós estamos aqui porque merecemos, ele falando com o outro ladrão. Convencimento de quem ele é. Meus irmãos, nós estamos falando de risco salvífico. O evento que aconteceu está relacionado à salvação. Não há salvação sem primeiro arrependimento, e o arrependimento se dá por uma ação do Espírito Santo. E que ação do Espírito Santo teve nesse evento que sequer alguém derramou uma lágrima por ouvido de Deus. Olha, cada 10 que estão aqui, 9 estão condenados no inferno. E depois passou a reunião de pastores, nunca ouvi falar nada disso. Eu me lembro de ter comentado uma coisa ou outra. Queridos, eu sei que muitos de vocês não entendem o trabalho que nós fazemos. É muito sério, irmãos. A mente das pessoas dentro das seitas religiosas está cauterizada. O Espírito Santo está inerte. Não há operação do Espírito Santo. Esse negócio, meus irmãos, ficar alegrinho porque cantou bonito, isso é balela. A verdadeira operação do Espírito Santo, irmãos, está quando o homem reconhece o que ele é pecador e que só Cristo é a solução para a vida dele. A verdadeira operação do Espírito Santo é a operação que vai converter o homem, não é conversão de religião, é conversão de caráter, é conversão de mudança de direção, é um homem entender, não é o que eu faço madrugada, eu faço jejum, isso não vale porcaria nenhuma, se não tiver arrependimento no coração, se não tiver confissão. Você que é membro de uma seita, eu quero te perguntar aqui hoje, escreva aí, se algum dia você estava num culto e houve um momento, falou, irmãos, nós precisamos agora nos arrepender diante de Deus. Nós vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Não. É só falar da volta de Jesus e falar disso, daquilo que Deus fez e fez aquilo.
Cadê o coração se desmanchando diante de Deus? Está achando que Deus agrada da oração porque eu clamo pelo sangue de Jesus? Meus irmãos, se não houver um coração quebrantado, palavras nenhuma vão agradar a Deus. É só ler a Bíblia, aprendei de mim, que eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Arrependei-vos, é a grande mensagem. Foi o que Pedro levantou e pregou, foi que a Bíblia nos ensina. Mas mesmo ouvindo falar que 9 de cada 10 aqui estão condenados, porque a mente está cauterizada. Não há como, meus irmãos, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. E seita religiosa não prega a palavra de Deus na sua essência. Quem assistiu o evento Festas e Trombetas? Eu não assisti, não consigo. Tanta mentira que sai, minha mente não consegue. Mas se você assistiu, me escreva aí. Se foi falado, escreva aí. Se foi falado durante as 2 horas de evento, deve ter sido 2 horas e tanto. Se foi falado pelo menos uma vez, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus como Senhor. Nós precisamos olhar para dentro de nós, entender que somos míseros pecadores, porque Jesus está voltando e nós precisamos estar consertando a nossa vida com Deus, nos arrependendo diante de Deus. Me conta isso se foi falado isso. Porque Jesus é o único Senhor. E não é sobre nós, é sobre Ele, é o que Ele faz, é o que Ele opera, é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que liberta. Vamos nos entregar a Cristo aqui nesse momento. Eu pergunto se a você que assistiu, ouve essas palavras? Duvido muito que tenha havido, porque nunca houve anteriormente. Talvez. É muito sério. Meu irmão, chegamos ao final. Espero que esse vídeo contribua com você para entender que você que está lá precisa sair desse lugar depressa. Porque não há como... E é muito simples, porque o Espírito Santo não opera lá, irmãos. É só mentiras. As doutrinas são fruto de mentiras. Quando se usa a palavra revelação, é apenas para dominar o povo, é uma mentira. Como é que o Espírito Santo pode operar num lugar desse? Ah, meus irmãos, bolufas, né? Você não conhece o Espírito Santo? Não sabe o que a Bíblia fala da mentira, do engano? Vamos terminar? Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, da sua vida, da minha família, da sua família. E vamos orar por essas pessoas que estão presas em seitas religiosas como a ICM. É preciso orar por esse povo, irmão, para que Deus faça um movimento, levante mais homens e mulheres com coragem para dizer: vocês precisam de conversão. Chegamos até aqui, já deu seu joinha, já comentou, já encaminhou esse vídeo para alguém? Não fez? Faça. Não é inscrito? Se inscreva. Rumo aos 40 mil inscritos. Vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso muito, mas muito do seu apoio. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.